E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir? Ah, show. O Giba tá entrando aqui, meu convidado. Vou adicionar ele para começar 30. Ver se ele consegue entrar. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo, Tudo acabamos de se bem? ver, né? Aquele banho de gato, né? Aquele banho rapidão depois do treino. Legal, Você tá legal, me ouvindo legal. bem, Giba? Eu tô. E você Tá também? me também, tá me vendo também, né? Tô, claro. Tô Então, vendo bem. beleza. Legal, legal, muito bom. O treino foi top hoje, hein? Foi, né? Foi top. Legal, Vou confessar que muito eu bom. saí uns 5 minutinhos antes para dar tempo, que você sabe que mulher demora mais no banho, né? Mas você acha que eu não perguntei de você? Ué, cadê a Priscila? Aí o Cris fez É, assim, ó. Legal, show legal, de legal, bola. muito bom. Bom, vamos deixar dar um tempinho Pessoal, para o pessoal entrar, né? o pessoal tá entrando ainda. Vou esperar mais uns 2 minutinhos, né? Isso, sem problemas. Show Legal. de bola. Eu vou fixar o tema da live aqui, que vai que alguém Tá bom, entra, tá bom. aí já fica fixado aqui. Legal. Muito bom, muito bom, muito bom. E um tema muito importante, né? É muito relevante, né, pro período que a gente está vivendo, né? Bastante. É essencial que a gente toma consciência, né, do nosso mindset, porque com certeza vai ajudar a gente a superar de uma forma mais leve, né, os desafios que a gente está Claro, enfrentando. sem dúvida nenhuma. É legal também o pessoal, se tiver alguma pergunta, colocar aqui pra gente responder ao longo Lógico, da live, né? claro, sem problemas. Às vezes tem alguma, Pelo menos alguma o que for uma pergunta, uma resposta assim que dê para responder rapidamente, né? sim, e se não der, a gente Não, procura e responde depois, né? sem dúvida nenhuma, sem problema. Vamos começar então, Giba? Vamos lá, você que manda Vamos aí. lá. Então, acho que antes da gente começar a falar sobre mindset, né, entrar a fundo nesse assunto, acho que é legal você se apresentar, falar como o que você faz, contar um pouquinho pra gente como que tá sendo, né, os seus desafios aí na quarentena. Você trabalha em academia, então tá tendo que se reinventar aí. Como que tá sendo essa mudança para você, né? Bom, vamos lá. Boa noite a todos, né? Quem não conhece, eu sou o Giba. Eu sou educador físico, sou profissional de educação física já há 26 anos. Lido com pessoas e comportamento humano já há todo esse tempo. Eu sou um Master Coach de qualidade de vida. Trabalho não somente com o treinamento em si, mas em realmente levar a saúde física, né? Colocar as pessoas a consciência de realmente
ter uma boa qualidade física, né? Uma boa saúde física. Então, da minha trajetória para cá, eu tive muitas mudanças de mindset, né? Uhum. De a princípio, levar um corpo bonito às pessoas e chegar a fazer a diferença na vida das pessoas, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas às vezes esperam uma coisa que de repente elas não vão ter, mas o que realmente elas às vezes não enxergam é o quanto saudável elas estão, né? Às vezes a pessoa ela espera aquele modelo físico e às vezes aquele modelo físico ela não chega, mas o que eu tento mostrar para elas durante essa mudança da minha vida é o quanto elas podem ter saúde e ser felizes bastante sem ter aquele modelo que a sociedade aceita, né, de corpo, de padrão, né, de Uhum. beleza. Quando eu trabalho em academia, né, eu trabalho com CrossFit, eu trabalho na modalidade de endurance, de atividades de cardiorrespiratório, e a Casa Academia fechou, ela foi uma das primeiras a fechar, de tomar essa Uhum. atitude e pensar na saúde dos seus profissionais e das pessoas que ali estavam. Nós fechamos exatamente há um mês atrás. Eu fui lá hoje e vi no quadro lá a última data do treino. E a primeiro momento, assim, você tem um baque, né? Pô, vai fechar, né? Vamos ficar sem emprego, as pessoas não vão treinar, né? O que vai ser daqui para frente? Uhum. E aí, no primeiro momento, foi uma coisa assim meio impactante, né? Porque eu nunca tinha vivido algo semelhante assim na minha vida. E o primeiro instinto que a gente tem é totalmente instinto mesmo, né? Chegar em casa e vamos cortar tudo, né? E Exatamente. aí, vamos cortar tudo, vamos parar com isso, vamos parar com aquilo, que o negócio vai ficar feio, vai faltar dinheiro. E isso, normalmente, é o primeiro instinto que as pessoas têm, A né? gente E pensa se você... primeiro no problema, né? Exatamente, A né? gente sofre antes do problema acontecer. E não pensa que existe uma solução, né? Às vezes o problema é só um Uhum. problema e vamos concentrar na solução dela. E aí bastou uma conversa aqui em casa, né, com minha esposa e com os meus filhos, e para que esse meu pensamento, que é o que nós vamos falar hoje, que essa minha mudança de pensamento me trouxe uma visão diferente da situação, né? Uhum. Poxa, o negócio não tem como mudar, né? Às vezes as pessoas ficam procurando culpados, ficam procurando que as coisas mudem e, na verdade, quem precisa mudar, tomar algumas decisões de agir, somos nós. É Então, nós mesmos. a gente conversando, né, com reunião com as pessoas da academia e montamos um plano de ação, né? Vamos Uhum. levar o nosso treinamento à casa das pessoas, né? Vou levar o meu trabalho de personal na casa das pessoas. Uhum. Vamos trabalhar com a parte digital, né? Vamos usar a ferramenta que nós temos, que é a internet, que são as redes sociais, e vamos tentar, pelo menos, amenizar os problemas e continuar na ativa. E aí, com Uhum. todo esse passar do tempo, foram surgindo outras oportunidades, né? Você vai tendo insights e vai procurando, vai chegando em você oportunidades, inclusive oportunidades novas de trabalho, que se esse momento não acontecesse, eu não sei se isso, eu teria essa visão, né? Ou se hoje a Mas gente estaria tudo, fazendo essa live, né? Se não se tivesse hoje acontecido nós isso, talvez nem a live estaria acontecendo, né? não estaria acontecendo nem essa live e tentando levar um pouquinho dessa consciência também para as pessoas, tentar de uma certa forma ajudar as pessoas. E por mais ou Uhum. menos é isso aí a minha apresentação e de como tá sendo, como foi esse início de mudança aí na minha vida. Legal. E assim, o que é mais engraçado é que quando a gente se vê pressionado, a primeira coisa é
tentar achar culpado, né? Não, o culpado é esse, o culpado é aquele, pra gente meio que tentar aliviar o nosso desespero, né? Só que, na verdade, a mudança tem que vir da gente mesmo, igual você falou, e a colaboração que vai fazer com que abra sua mente. A gente não consegue nada sozinho, mas se todo mundo se unir, a gente consegue sair ainda mais fortalecido, né, Ah, sem dúvida, da sem situação. dúvida, sem dúvida. Legal. Show de bola. E eu confesso que porque eu faço parte da sua academia, né? Você é meu coach lá na academia. E eu confesso que quando fechou a academia, eu quebrei um paradigma também. Porque para mim, fazer academia dentro de casa não funcionava, que eu não ia ter disciplina. E pelo contrário, tá me ajudando a ficar mais criativa, tá me ajudando a cuidar da minha saúde, que eu estou num momento bastante importante da minha vida, que estou gestante, preciso cuidar da minha saúde física, mental. Então, essa mudança aí no mindset dos coaches da academia e da própria academia ter essa abertura, também está me ajudando a conseguir quebrar essa crença que a academia, eu tenho que ir até a academia para me dar resultado. Então, a gente vê que a gente vai mudando aos poucos, né? Foi É só mais uma mudança, né? mais uma mudança, exatamente. E aí você para pensar e fala assim, caramba, a gente às vezes fica colocando bloqueios, às vezes para não ir na academia ou para não fazer algo, só que tem muitas possibilidades, né? Tem muita forma da gente enxergar as coisas, né? Eu... E... Pode falar. Não, pode falar. As pessoas me... Quando nós divulgamos esse trabalho, nesse nosso bate-papo, né? As pessoas me perguntaram o que seria o mindset, né? Porque hoje fala muito de mindset, mas porque é a palavra da moda, né? Mas na verdade o mindset, você fez também, ele é um modelo mental, né? É a forma com que nós enxergamos as coisas. Enxergamos, pensamos e agimos em cima de uma situação. Às Exatamente. vezes, né, tem pessoas que falaram, pô, agora surgiu esse mindset, né? O mindset ele não surgiu agora, né? E há centenas e centenas de anos atrás, gurus, filósofos, eles já tinham os seus modelos mentais, né? Eles já pregavam aquela forma, aqueles pensamentos e reunia muitos seguidores atrás deles. Então, não é uma moda, não é uma coisa que está começando agora. É que hoje, dentro do empreendedorismo, as pessoas começaram a usar aquele modelo mental, aqueles que os pensadores, aqueles gurus, aquelas pessoas que lá atrás colocavam isso, e a gente não pode até falar de Jesus Cristo, né? Que tinha o seu modo de ver as coisas, e passou por uma coisa mais científica agora, né? Tanto é que o livro da Carol Dweck, o Mindset, ele foi um estudo de 10 anos, de décadas de estudo e sobre realmente, Opa. não tem problema, ela fez realmente um laboratório para que pudesse explicar através de pesquisas, através de estudos com esportistas, com psicólogos, com crianças, sobre como essas pessoas elas agem e pensam dentro de cada situação, né? Exatamente. E aí as pessoas que elas falam, poxa, mas então a forma de eu pensar está errado. Então, assim, eu não acho, eu não acredito muito que é certo ou errado. O que eu acredito é que, às vezes, você tem um certo sucesso na sua vida
você está totalmente confortável daquilo que você está, mas você vive num pensamento fixo em cima daquilo, aquilo tá bom, e ali eu vou ficar. E você, às vezes, não sabe o potencial que isso pode gerar mais se você mudar a forma de pensar e o que, além disso, você pode crescer, né? Tanto é que Sim. na literatura dela, ela divide esses dois mindset, né? Ela coloca o mindset fixo, né? Fixo e de Que é aquele, crescimento. eu acredito, o fixo e o de crescimento, né? O fixo é eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu penso assim, para mim tá bom assim, né? O crescimento é aquela pessoa que mesmo com os erros, ela sabe que aquilo ela pode aproveitar como uma oportunidade de melhoria. Né? Sim. Poxa, mas eu erro tanto, eu erro tanto. Poxa, mas através dos seus erros, esse caminho de você tentar errar, tentar errar, tentar errar, ele há um crescimento muito grande. O que é interessante na literatura dela, no livro Mindset, é que o fixo você tem muito foco no problema, né? E quando você foca no problema, quanto mais você foca naquele problema, mais expande, né? Mais você fica se sentindo mal, mais você vai criando bloqueios. E já no do crescimento, você começa a enxergar, por mais que você erre, por mais que você não sabe ainda qual é a solução, ela dá uma técnica que chama o poder do ainda, né? Então, eu ainda não encontrei a solução. Então, se alguém está passando por algum tipo de não sabe o que fazer com o negócio para retomar, ou então perdeu o emprego, muita coisa está acontecendo, né? Então, eu ainda não sei a solução. Quando você coloca o ainda nas suas palavras, na hora que você tá pensando, você dá possibilidades para não desistir de primeira vez, né? Porque muitas vezes dá errado, você desiste. Então, a partir do momento, ela fala muito bem isso. Quando você fala o ainda, você está criando novas possibilidades. Então, amanhã eu vou tentar um pouco diferente do que eu estou fazendo hoje. Então, é bem legal essa linha de raciocínio dela e eu concordo bastante. Nós E, vivemos um. Pode falar, pode falar. e o que é interessante também é que ninguém é 100% mindset de crescimento, né? A gente tem os dois, né? O fixo e o de crescimento. Então, o que é legal é a gente tomar essa consciência quando a gente está focando muito no problema, tá com aquela coisa, tá se acomodando, e quando a gente tem que dar a volta por cima e agir, né? E aí é procurar ajuda, é conversar com pessoas, é ver exemplos aí na internet, que se uma pessoa conseguiu, você com certeza vai conseguir também sair do problema aí que você tá, né? É, o, na ve- o, esse que você acabou de falar, né, que nós temos um pouco de mindset fixo e um pouco de mindset crescimento. Quando eu iniciei a nossa live, contei um pouco da minha história, o primeiro impacto que eu tive dessa situação, e quando eu cheguei em casa, que eu cheguei desesperado, eu tive um mindset totalmente fixo, né? Uhum, Totalmente fixo, porque nós temos crenças, né? Dentro do nosso subconsciente, nós temos uhum, crenças. E o que são as crenças, né? São aquilo que nos uhum, limita a fazer algumas coisas que nós lá no passado vemos, sentimos, ouvimos, né? Não somos capazes de reagir. Isso não é para você. Você não tem força para isso, não sei. Então, quando você tem um pouco de conhecimento, quando você estuda um pouquinho disso, e isso é uma coisa que eu tenho estudado bastante, você consegue retomar a sua racionalidade. Bom, peraí, não é bem por aí, né? Eu sou uhum, muito melhor do que uma situação como essa. Eu tenho uma capacidade muito grande de tornar esse problema somente um problema. A solução para uhum. que qual é a solução? Ó, não dá para mudar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, 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 isso.
Não é possível que as coisas, elas só têm aquilo. Não tem uma outra solução para mudar isso tudo, né? Às vezes, eu conversei muito essa semana com algumas pessoas, e no meu trabalho de personal, eu trabalho muito essa questão, né, de mudança de comportamento, porque como é que a gente muda um comportamento, né? O comportamento, na verdade, é assim, você tem um pensamento, né, que te gera um sentimento, que te move a um comportamento. Então, Isso. as pessoas às vezes E falam a para mim, sua ação e o seu comportamento vai gerar um hábito. E já esse virar um hábito, hábito. esse hábito que vai Isso vai mudar a sua vida. e o que vai dar os seus resultados, né? Exato, que vai dar o sentido de tudo aquilo que você está programando. E Aham. as pessoas elas pensam em comportamento, né? Poxa, eu sou assim porque eu não sou, que nem você falou assim, poxa, eu não sei se eu vou ter toda aquela conduta de treinar na minha casa, todo aquele desafio de treinar na minha casa. Então eu preciso mudar o meu comportamento. Às vezes, o mudar o comportamento, isso não é suficiente. Eu vou levar um pouquinho para a minha área, né? As pessoas, elas chegam muito lá para mim com um objetivo fixo. Eu preciso emagrecer. E aí elas começam a treinar pensando em emagrecer, em perder peso, né? Só que se ela não pensar de uma forma diferente, se ela não mudar aquela mentalidade de sempre ser uma pessoa gordinha, ela pode mudar momentaneamente aquele comportamento que com o tempo ela é muito fácil ela se perder nisso. Porque o Sim. mental dela, a mentalidade dela não mudou. E isso vem das crenças, né? A gente age com 5% da nossa razão e 95% dentro do nosso subconsciente. Né? Toda aquela coisa que está lá dentro que determina o que a gente é hoje. Então, se a gente não tiver uma habilidade de mudar o nosso pensamento para gerar um sentimento diferente, desde que aquele primeiro momento seja uma coisa que te incomoda, aí sim você vai poder mudar o seu comportamento, que você vai gerar ações diferentes, vai com o tempo mudar hábitos, né? E ter uma vida diferente dentro daquilo que você buscou aí no seu objetivo. Sim. E é importante também que o problema que às vezes a gente se encontra é do tamanho e ele tem o poder que a gente dá para ele. Por exemplo, se eu Claro, falo que se o meu problema ele é de 0 a 10, o meu problema é 10, o que eu posso fazer para diminuir ele hoje para 8? Então é você tentar diminuir para você tentar sofrer menos por aquilo, né? Então, o problema, ele é do tamanho que você dá para ele. Então, muitas vezes, é legal a gente comparar com um problema que a gente já teve. Aquele problema que eu já consegui resolver. Comparando com esse, qual é o tamanho dele? Ah, então, exato, comparando com o outro, ele é tamanho 8. Então, isso vai fazendo com que abra um pouco a sua mente também, né? sem dúvida. E quanto mais a gente foca no problema, a gente expande, né? Mais vai mexendo com o nosso Claro, emocional. E quando a gente tem exatamente. foco na solução, a gente a gente está em ação, né? Quando você tem foco na Claro, solução, você está em claro. ação. Você É, tá procurando, você está tentando. Então, por isso que o foco na ação faz com que a gente se sinta vivo, né? Se sinta tentando em resolver aquele movimento, né? não em movimento, exatamente. E então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Será que eu não estou exagerando demais? Não que a gente queira comparar a dor de um é igual à dor do outro, jamais. Cada um tem sua dor, né? Nossa, Cada um tem sua dor, mas o que é legal é a gente ter essa consciência
de tentar encontrar a solução e se não encontrou, se não deu certo, fazer de novo. É isso aí, tem uma resiliência, né, com isso. Exatamente. É, você falou do tamanho do problema, né? Eu tenho um professor, ele faz uma analogia assim, né? Quando um problema ele nasce na vida da gente, a gente imagina que é um dragãozinho desse tamanho assim, ó. Uhum. Quando a gente vai escondendo esse problema, né, deixando esse problema para lá, esse dragãozinho ele vai crescendo. Uhum. Quando a gente vai deixando ele para trás, ele vai crescendo e vai crescendo. Aí chega uma hora que você olha para esse dragãozinho, ele está desse tamanho. Tá Então, gigante, às exato. vezes, a gente precisa, quando aparecer o problema, a gente tem que sentar, analisar e resolver esse problema, agir o mais rápido possível, porque ele vai crescer, Uhum. ele não vai sumir de você. E tudo que tem de problema na vida da gente, ele vai ficar lá na sua cabeça. Ele vai ficar na sua cabeça. E aí você não consegue dormir e você gira o dia todo pensando nesse problema e pensando nesse problema. E aí, com aquela sua mentalidade de mindset fixo, depois eu resolvo. Não quero olhar para isso agora. Não quero. Então, o que acontece? Uma outra analogia, né, que eu aprendi. Nós temos que agir sempre procurando um menor gasto de energia. Quando você tem um problema e você fica maquinando esse problema, ou uma situação, ou um desejo, ou um projeto, ou alguma coisa que você fica pensando, e você não age, você não toma nenhuma atitude, é como se você pegasse um carro, acelerasse esse carro com o freio de mão puxado, e Uhum. você somente gastaria pneu, você gastaria combustível, você gastaria toda a energia, desgastasse o carro inteiro e não tomasse nenhuma direção. Então, às vezes, existe um pressuposto da PNL que fala ter uma escolha é melhor do que não ter. Né? Então, às Uhum. vezes, você tem ali o problema, você tem a solução, você fica pensando, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Porque muitas pessoas, às vezes, elas pensam naquilo e tentam arrumar uma solução, mas não vai nem para um lado nem para o outro. Uhum. E, Fica em e cima a do muro, maioria né? fica em cima do muro, gastando energia. E aí não dorme, não faz outra coisa na vida, vai tendo aquela ansiedade tremenda, né? Ou fica remoendo aquela crença do passado, que vai gerar no futuro uma depressão, né? Porque, puxa, Uhum. eu não tenho dinheiro, mas a minha família também não tinha dinheiro, o meu pai sempre falou que dinheiro é sujo, dinheiro não presta, então já vinha com aquela crença, aquele problema do dinheiro. Então, é muito mais fácil você tomar uma atitude e mesmo que aquela atitude lá na frente você falou, puxa, mas eu poderia ter ido para lá. Uhum. Ou, de repente, a atitude correta era aquela lá. Mas e o caminho que você chegou naquela atitude? O que você aprendeu com isso, né? É, Uhum. e o que, por mais que você viu que aquele momento, aquela direção não foi errada, que você deu cabeçada, que você começou de novo, o que você aprendeu com tudo isso? É uma característica de um mindset de crescimento, Com né? certeza. Porque às vezes Uhum. você fica naquela derrapagem. Eu escuto muito hoje, Priscila. Você pode me interromper, tá? Se você quiser, Tá. porque Uhum. falar para mim você sabe que eu falo mesmo. É, o que eu escuto hoje, né? As pessoas ligam para mim e ficam assim, eu tive pensando, puta, eu tô com uns projetos aqui, então, puta, eu fico o dia inteiro pensando, eu fico na minha casa pensando, eu escrevo isso, eu faço um projeto daquilo. Cara, mas o que adianta você ter projetos, você pensar, se você não agir? Uhum. Se você pensou numa coisa e você acredita naquilo, age, age, toca em Uhum. frente. Se não der É, certo,
você volta e vai para um outro lado, mas ação. Não adianta, se você não tiver ação, não tem projeto. Se você não tem ação, não tem decisão. Não tem planejamento. Está parado. O carro está lá derrapando. Você está gastando energia. Então haja. É aquela coisa, né? Quando você tem um conhecimento e guarda para você, é a mesma coisa que se você não tivesse aquele conhecimento. Você tem que compartilhar, você tem que tentar expandir essa sua ideia. Não que vai dar certo na primeira, vai dar errado na primeira, na segunda. Mas você tem que ir aprendendo e tem que. Muitas vezes a ideia que a gente tem inicial não é a ideia correta. Mas você pedindo ajuda, você colocando em prática, você vai se adequando, né? Adequando a ideia, adequando a circunstância, adequando a tudo, né? Exatamente. Falando, as pessoas seguem muito, né? Essas pessoas hoje milionárias, né? Hoje existem grandes famosos aí, Thiago Negro, Ricardo Piovan, as pessoas que falam em dinheiro, né? Pessoas que hoje, exemplos de pessoas que hoje são milionárias, pessoas que são bilionárias, e as pessoas, elas têm vontade de ter sucessos financeiros. E aí o Cris trabalha muito com finanças, o seu marido, com dinheiro, só que as pessoas, elas não sabem lidar com isso. Elas não sabem, elas têm medo de perder, porque às vezes para a gente ganhar, a gente tem que perder. Sim. Muitos desses milionários chegaram aos seus milhões e perderam tudo. Chegaram novamente a outros milhões e perderam tudo. Só que em nenhum momento eles focaram na perda. Eles focaram no que eles aprenderam no tudo isso, né? O que eles fizeram e erraram nesse momento e agora eles estão acertando. Né? É aquela velha história, né? A gente olha muito o palco, né? A gente olha muito o resultado, mas o que tem atrás nos bastidores, o que a pessoa deixou de fazer, o tanto que a pessoa se planejou para conseguir aquilo, a gente acaba esquecendo, né? A gente não olha, a gente olha muito pro resultado final. E a gente, hoje em dia, a gente está muito voltado para o resultado no agora, né? A gente quer tudo agora. Tudo. Por isso que tem muita gente ansiosa, porque não aguenta esperar, que é agora, o resultado agora. E não é bem assim, né? A gente precisa. É um processo, tudo na vida é um processo. Tudo. Baseado nisso que você está falando agora, eu tenho um projeto de palestras que eu levo nas empresas, que seja um empreendedor da sua saúde física. Você ter saúde física é um empreendimento. Né? É uma construção de vários fatores, onde há perdas, há ganhos, você abre mão de coisas de curto prazo para que a longo prazo você se beneficie disso. E dentro desse projeto, eu falo muito numa parte que hoje as pessoas vivem muito no imediatismo, num clique de um botão. Né? Isso é bom, né, de uma certa forma, mas para algumas ocasiões isso não serve. Por exemplo, se você puxar no YouTube lá algumas questões da minha área da saúde física, o que mais vende? Tenha um abdômen sarado em 7 dias. Perca 10 quilos em uma semana. Agora, inicie atividades físicas de 2 a 3 vezes por semana, tenha uma alimentação saudável, durma bem de 6 a 8 horas por dia, tenha menos estresse, faça aquilo que realmente você gosta e quem sabe de 6 a 8 meses você consiga um sucesso com a sua saúde. Isso não vende, mas isso é a verdade. O que vende não é uma verdade. E isso é um pouco dos profissionais de educação física. Porque eles vendem uma mentira. E as pessoas que vendem isso, normalmente são pessoas saradas. São pessoas que têm o corpo sarado e elas não conseguiram aquilo em uma semana. Porque é uma mentira.
Elas não conseguiram aquilo tomando shake 15 dias. É uma mentira. Eu falo isso porque eu vivo isso há 26 anos. Eu lido com pessoas, e pessoas têm crenças, e pessoas têm problemas, e pessoas têm vidas familiares, e pessoas têm vidas profissionais. Então não é simples assim. E essas pessoas que vivem isso, na maioria das vezes, elas vivem disso. Né? Elas vivem para treinar, elas vivem com patrocínios milionários de produtos de suplementos, elas dormem para caramba, elas têm todo um processo e vende para as pessoas normais uma coisa que não existe. Então eu peço, eu friso muito isso nesse projeto. Não queira as coisas, porque, por exemplo, hoje você pede uma comida, você clica um botão. Sim. Não é verdade? Mas você não pode exigir que aquela comida seja do jeito que você quer. Construída com aquele carinho, que a sua mãe faria, que na sua casa você faria. É uma coisa imediatista, é para já, papum. Né? Eu falo muito da alimentação, né? Do fast food. O fast food é a comida rápida, que vai te provocar uma morte rápida também. Né? Não é verdade? Porque você vai lá, está tudo pronto, você não sabe nem como aquilo foi feito. E hoje, nessa época de coronavírus, onde estava tudo no drive-thru, Deus o livre como aquilo era feito. Né? O estresse que aquelas pessoas estavam colocando naqueles produtos. Mas era imediatismo, a pessoa queria aquilo rápido para satisfazer aquele ego, aquela mentalidade dela. Outra coisa que eu observei nesses dias, Priscila. Você pode me interromper, tá, Priscila? Por favor. Tá, pode falar. Enquanto você lembra, falando de comida, né? Nessa quarentena, nesse período, o que eu aprendi foi aproveitar melhor o que eu tenho na minha geladeira. Antes, eu não tinha muita criatividade para fazer as coisas, porque, eu tenho, sei lá, uma abobrinha e uma cenoura. Hoje eu sei que eu já posso usar milhões de comida com ela. Se fosse, sei lá, 2 meses atrás, é mais fácil eu ligar e pedir uma pizza do que eu ir pensar em fazer algo. Então eu acho que toda essa circunstância também me ajudou a aproveitar os ingredientes que tem na geladeira que eu vou fazer e que eu tenho a consciência que aquilo lá vai fazer bem para nós, né? Não tenha dúvida nenhuma. Hoje eu comecei a escrever aqui no meu caderno dezenas de insights que eu tive pensando, né? Porque a pessoa de um comportamento de mindset de crescimento, ela está o tempo todo pensando em oportunidades, né? E aí eu pensei em cada coisa interessante, né? Por exemplo, até eu conversei rolou um papo com a minha esposa hoje no mercado. Você imagine quanto legado essa quarentena pode trazer para a gente. Por que nós não podemos, a gente não pode manter essa higiene toda? Né? Por que nós não podemos manter essa higiene que hoje está deixando a gente louco, o gel ali, passa. Né? Por que você não pode manter a sua criatividade e ao invés de gastar aquele dinheiro que pode ser aproveitado a longo prazo, e aproveitar aquilo que você tem na geladeira? Exatamente. Não é verdade? Hoje pessoas estão reclamando, que aí volta para o mindset fixo, de estar esse tempo em casa. Pô, não aguento mais estar em casa porque as crianças só enchem o saco, já estão brigando com mulher, com marido. Pô, cara, o que você pode ver nisso? Mas você fala porque às vezes você tem uma família legal, tal, mas será que não é o momento de você pensar em mudar esse pensamento na sua casa, né? De trazer a sua família para perto de você, mudar essa questão, conversar mais com seus filhos, conversar mais com a sua esposa. O que vamos assistir hoje?
né? O que Uhum. vamos fazer juntos hoje? Né? As pessoas falam, reclamam, ah, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Olha quanto tempo você teve. Será que você aproveitou isso? Porque daqui a pouco vai É, acabar. volta naquilo lá que você falou agora há pouco. Tudo isso, toda essa reclamação, meus filhos, eu não consigo me concentrar, eu não tenho ideia, eu tô brigando demais com meu esposo. Na verdade, tudo isso já acontecia. Só que o problema era pequenininho. Porque aí você saía, ia para o trabalho, você ia para um happy hour com os amigos, e agora você vai ter que encarar esse problema. E como você vai resolver isso? Então, na verdade, o problema não vem de agora, o problema já está vindo de antes, só que aquele negócio era desse tamanho, você falava, depois eu resolvo. Eu chego em casa mais tarde e vou dormir. Agora não, agora é hora de encarar esses problemas que eram pequenos que se tornaram grandes, porque você fica praticamente 24 horas em casa. Exatamente, você está em casa, está vindo, né? Você está em casa, está É, vindo. Outro site exatamente. importante que eu vi essa semana, as pessoas reclamaram muito que não. Puta, que tá acabando o dinheiro, né, meu? Porra, eu não tô recebendo. É, puxa, eu não tô dando aula, não tô tendo dinheiro. Pô, meu negócio está fechado. Mas você já percebeu o quanto você economizou, Uhum. né? Pô, o que eu economizei de combustível, eu deixei de ganhar algumas coisas no meu trabalho também. Mas ao invés de eu ficar pensando, eu perdi aula, eu perdi aluno, eu não sei o quê, mas eu economizei combustível, eu Eu economizei também, pizza, eu me né? peguei, eu me Pode peguei falar. nesse mesmo sentido. Nesse processo aí de quarentena, eu tô fazendo compras mais conscientes. Então eu tô comprando o que eu realmente preciso. Há um mês atrás, eu ia no mercado 3 vezes por semana. Então eu gastava o dobro do que eu estou gastando esse mês. Então eu estou conseguindo fazer planejamento do que comprar e comprar de forma mais consciente. Então isso também trouxe esse tipo de aprendizado para mim também. É uma outra coisa, né? Já que você estava falando nisso também, as pessoas elas têm que começar a ter a consciência que elas podem viver com pouco, Uhum. né? O viver com Simplicidade, pouco né? e às vezes é o necessário. Né? O Uhum. grande lance de você de você ter dinheiro, né? Um dos grandes lances de você ter de ensinamentos de você ter dinheiro é você deixar de ganhar coisas a curto, de gastar coisas a curto prazo e às vezes é coisas que você não precisa, né? E para que você possa investir esse dinheiro e a longo prazo ter o dinheiro investido e poder ainda comprar aquilo que você queria comprar. Então, por exemplo, Exatamente. antigamente a pessoa ia lá, vou comprar um sapato. Aí você pensava assim, mas, porra, eu preciso comprar isso. Ah, mas a minha crença diz que eu sou consumista, não sei o quê. E agora? Você trabalhou isso de que forma? Estava fechado, Uhum. né? Você não pôde sair de casa. Ou então você não tinha aquele dinheiro, porque aquele dinheiro estava reservado para você comer, né? Então É. você pensou nisso? Quantas coisas eu ganhei, eu não só perdi. Eu ganhei muitas coisas. Aí o cara vai falar assim, pô, Giba, você não sabe o que está falando, eu estou com o meu aluguel atrasado, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar não sei o quê. Tudo bem, isso é uma Uhum. outra coisa. Mas quando tudo isso acabar, como é que você se preparou para isso? Sim. Né? Eu acho que a reflexão maior é como que você vai sair dessa crise. A gente tem que sair muito melhor do que a gente era antes. Hoje a gente tem que ser muito melhor do que a gente era ontem. Se a gente é igual ao que a gente era ontem, alguma coisa está errada. Então você precisa repensar o que você precisa fazer diferente, que aí vai para o mindset de crescimento, é você olhar um pouquinho para o lado, né, com outra perspectiva. E você falando isso, eu vi uma pesquisa essa semana que fala a seguinte coisa, Priscila. 90% das pessoas, quando tudo isso acabar,
voltarão nas suas mesmas vidas infelizes, nos seus mesmos trabalhos que você não queria mais estar, com o seu mesmo salário que você reclama o tempo todo, com aquela pessoa que você está e que não gosta e você vai continuar tendo, e somente 10% farão coisas novas, mudarão os seus empregos, estudaram para melhorar as suas capacidades e habilidades para que melhore o seu trabalho, né? Decidiram coisas importantes na sua vida. Então, olha como é muito pouco isso, né? Ah, mas poxa, a situação não deixou eu pensar nisso, É o que nós estamos comentando, né? É a forma que você vê as coisas, né? Eu conversei com um garoto que trabalha comigo, né? Que ele estava meio perdido no começo, tal, porque ele lia muitas coisas, ele lia muitos livros, ele lia isso, lia aquilo, e ele estava perdido porque ele não conseguia aplicar isso naquele momento. Aí ele falou, puta, Giba, o que eu faço, né? Eu falei simplesmente para ele, se você não tem o que fazer, né? Se você não tem o que mudar, continue estudando. Sim. Continue estudando, porque quando isso acabar, você vai estar com uma coraça enorme. Se surgirem oportunidades novas de trabalho, você está pronto. Sim. Né? Hoje ele está vivendo uma vida, ele está aproveitando tanto esse momento de uma forma tão diferente do que quando ele me procurou há 2 semanas atrás. Porque ele não estava enxergando isso. Ele estava enxergando, aí agora, eu não vou ter trabalho, eu não vou receber, eu não sei o que, ele está com criança pequena agora. Eu fico aqui estudando e eu não tenho como aplicar isso que eu estou estudando, mas tudo bem. As pessoas podem tirar tudo na sua vida, ela só não tira o seu conhecimento. Com certeza. Né? Henry Ford falava muito disso lá atrás, né? Ele não precisava ser um gênio em tudo, ele precisa estar do lado de pessoas geniais. E isso é o mastermind, né? Então, você ter todo esse conhecimento, ele poderia ficar sem todas as suas máquinas, sem todas as suas fábricas, e só que se ele tivesse todo aquele conhecimento dele e das pessoas que ele confiava, em 1 mês ele estava milionário novamente. Então, o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Não. Se você hoje, um médico, um dentista, se ele estuda, ele tem conhecimento, ele tem carisma, ele tem um modelo mental de crescimento, ele pode perder tudo hoje. Mas amanhã ele abre de novo e ele abre muito mais forte. Com né? certeza. Ele vai ter os clientes dele tudo de volta. Então, assim, as pessoas hoje que estão com dificuldade e onde eu trabalho, nós estamos passando com uma dificuldade muito grande. E numa reunião, a gente está sempre fazendo reuniões, e ele falou assim para mim, puta, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se quando a gente voltar, eu vou ter aquilo tudo lá. Aí eu falei para ele o seguinte, se a gente não tiver dinheiro, a gente vende tudo e a gente monta tudo de novo. Porque a gente tem conhecimento, a gente tem capacidades e habilidades, né? A gente acredita num propósito e a gente tem ação. Com certeza. E pode demorar muito, a gente já sabe os caminhos, né? O caminho que foi percorrido, e a gente pode vir muito mais forte, né? Pode demorar para voltar, tal. E muitas pessoas que estão aí hoje, elas podem pensar, aliás, elas devem pensar dessa forma, né? Que não é o fim do mundo, é uma mudança do mundo. Eu É acho uma mudança que eu acho que o principal aí de tudo é a colaboração. Eu acho que a colaboração é que vai fazer a diferença na gente poder, da gente conseguir superar todos os problemas, todas as dificuldades que a gente tá vivendo. Então, eu acho que toda essa pandemia veio para a gente largar um pouquinho o egoísmo de lado, de querer de olhar só para o próprio umbigo e falar assim, não, se a gente vai ter que passar por isso, que passamos juntos, né? Um ajudando o outro, né?
E por que isso E não continuar, né, Priscila? exatamente, não ser só na Acabou isso, quarentena, né? Exato, acabou isso. São os legados, né? exatamente. O tempo, acho, tá faltando uns 10 minutinhos mais ou menos. Queria que você desse algumas dicas de coisas que você coloca em prática para quando você se pega no mindset fixo, né? Focando só no problema. Qual dica você daria para a pessoa tentar sair um pouco do problema e olhar um pouquinho mais para a solução? Eu acho assim, primeiro a gente tem que se conhecer, né? Esse momento que Uhum, nós vivemos hoje, ele é um momento de reflexão. As pessoas às vezes se olharem no espelho e fizerem a seguinte pergunta: quem sou eu? Eu garanto para você que muitas pessoas não sabem responder isso, vai né? responder, O que, eu sou analista, eu tenho 2 filhos, mas não é né? isso, quem Quem é que é você mesmo. você de alma, né? Quem sou Uhum, eu? O que eu sou capaz de fazer, né? Até onde eu posso chegar? E quando a gente tem um problema, quando a gente tem um mindset, um comportamento de mindset fixo, a gente tem que abraçar isso. A gente não pode se revoltar pelaquilo que a gente é. A gente uhum, tem que abraçar isso, a gente tem que reconhecer que às vezes a gente tem atitudes que não são boas uhum, e começar dentro, identificar isso, né? É legal a gente identificar isso. Eu tenho vários, né? As pessoas uhum, falam, poxa, essa energia é ótima, mas eu tenho vários problemas. Eu tenho vários monstros ainda que eu derrubo todos os dias e todas as semanas. Mas eu aceito isso primeiro, eu identifico isso em segundo plano e uhum, tento buscar todos os dias, o que eu posso fazer naquele dia para melhorar. uhum, Quais vão ser as minhas metas que eu vou melhorar no dia de hoje? Chegar um dia à noite e escrever no papel o que eu fiz de bom hoje, o que eu uhum, produzi de bom hoje, qual o caminho que me levou a conquistar as coisas hoje. Com uhum, isso, você devagarinho você vai começar a mudar o modo de ver as coisas. Quando você vira um problema, sua mente ela começa a estar preparada e falar, peraí, antes de eu extravasar, deixa eu sentar aqui, identificar, se aceitar que eu tenho isso, né? Identificar o problema e buscar soluções. Quando você sim, busca soluções e começa a agir, não existe mais problema. uhum, Agora, se não tem solução, também não tem problema. Aceita e vai toca e dói menos. aham, Eu tenho algumas questões aqui que eu acho interessante, até para quem não leu a literatura da Carol Dweck, ela coloca duas coisas importantes. Quais são as oportunidades para aprender e crescer hoje? uhum, Para mim e para as pessoas que estão na minha volta. Né? O que eu uhum, posso aprender hoje? Eu falo muito na segunda-feira do nosso trabalho lá, na primeiro horário das 6 da manhã, eu sempre falo para as pessoas, bom dia, hoje é segunda-feira, né? O que você pode fazer hoje para melhorar a sua vida? O que você pode fazer hoje para melhorar a sua vida e as pessoas que estão em sua volta? Né? Isso eu sempre uhum, falo às segundas-feiras. Ao pensar nas oportunidades, quais são os seus planos para ela? Não adianta você uhum, ver a oportunidade lá e ficar lá queimando o pneu. Quais são as oportunidades para ela? Quando, onde e como executar esse plano? Né? Existem as oportunidades, eu esquematizo um plano para realizar isso. E por último, ação. Né? uhum, Eu estou fazendo parte de um grupo de mastermind toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, de 70 empresários, um grupo fechado. E essa semana foi falado muito nisso. Propósito sem ação não funciona. Né? uhum, Planejamento sem ação não funciona. E isso estão sendo falado
pessoas, CEOs e empresários extremamente importantes, né, estão falando isso ainda nesse momento. Então, ação. Se E a aceite. ação. Pode falar, pode terminar. Só concluindo, se aceite, identifique o problema, formule questões para esse problema, planeje como resolver isso e haja, mesmo que aquela ação você não seja correta. Aí você já volta, você já simplifica vários problemas e com certeza lá na frente você vai conquistar aquilo que você quer. E em contrapartida você está mudando o seu comportamento e o seu plano mental. Exatamente. E só complementando essa parte de ação, quando você está em ação, quando você está fazendo algo em direção ao seu objetivo, você está vivendo o presente. Você não dá Claro, espaço para sua mente claro, pensar no futuro ou pensar no passado. Então você está ali vivendo aquele momento. Então a ação é a chave para você conseguir viver ali o momento presente sem pensar no que vai acontecer daqui 5 minutos, porque a gente não tem controle do que vai acontecer daqui 5 minutos. Projetar o futuro vivendo o presente. Exatamente. Né? Só para eu finalizar, eu tenho feito uma pergunta para as pessoas, para dar um start na vida delas, é a seguinte questão: quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Né? Então, as pessoas estão esquecendo de mudar. Por que não mudar? Porque sempre fazer as coisas que te competem. Por que não estudar algo diferente? Por que não fazer algo diferente? Né? Eu vou fazer uma live semana que vem que eu jamais, fui convidado também, que jamais pensei na vida de falar sobre determinado assunto que depois eu vou contar para vocês. Então, vamos aprender, né? Vamos mudar o nosso mindset. E complementando aí as dicas, que eu acho que também faz muito sentido, é que a gente, eu até comentei com você essa semana, a gente perde muito aquele olhar de aprendiz. Quando você entra no emprego novo, o que você faz? Você pergunta, você é curioso, você quer saber mais, você estuda. Então, tentar resgatar esse olhar de aprendiz. Faça aquilo como se você estivesse fazendo pela primeira vez, com que você estivesse fazendo aquilo lá de uma forma diferente. Então, é você olhar com outra perspectiva para despertar a curiosidade, porque é a curiosidade que vai fazer com que a gente amplie aí o nosso olhar para a solução. E a gente fica mais aberto. A gente fica mais aberto. Né? A gente fica mais aberto a aceitar as nossas limitações e aceitar o erro, né? A gente precisa aceitar o erro. Ninguém é perfeito, a gente não pode viver na perfeição. Ninguém desse mundo é perfeito. A gente tem que aprender com o erro. E eu acho que essa é a maior lição. Achar que sabe tudo, tudo se acaba, né? Quando a gente acha que sabe tudo, tudo se acaba. E a última dica que eu queria dar era para cada um que estiver assistindo essa live, para cuidar de você, cuida de você. Porque se você não cuidar da sua alimentação, se você não parar de se cobrar, você vai ficar doente, mas aí você não vai ficar doente do coronavírus, você vai ficar doente da mente e do coração. E aí, a partir desse momento que você não tem mais esse controle, não cuida de você, você não consegue cuidar das pessoas que você ama, das pessoas que realmente importa para você, né? É isso aí. Muito bom. Fechado. E eu queria deixar uma última reflexão, faltam 24 segundos. Uma última reflexão para todo mundo parar para pensar um pouquinho o que essa pandemia está querendo ensinar para ela, o que ela está fazendo diferente. Faltam 8 segundos, Giba. Muito obrigada. Obrigado você. Beijo, um ótimo fim de semana.